Então, quinta aula, estamos estudando reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista. Lembrando que nós esgotamos um assunto que eu não paro de sonhar, que é acidente do trabalho. Eu nunca passei com tantos detalhes acidente do trabalho para uma turma de segunda fase como a de vocês. Nunca passei. Viu? E ainda tem uma gravação. Viu? Uma gravação, um áudio, tá certo? Lá no grupo. Aliás, são 3 áudios no grupo e parece que um trata de acidente do trabalho. Viu? Naquele restinho de noite, né, Laura? Viu? Quando você está querendo que o sono chegue, aí você liga, ó. Acho que são 10 minutos, aí você fica ouvindo, né? Aí dá aquele soninho bom. 10 minutos, não sei. Isso. Eu geralmente boto Moção, aquele comediante, e aí fico ouvindo. Pegadinha do Moção, pronto. Aí dá 5 minutos eu tô dormindo. Viu? Tranquilo. Então é bom. O áudio é muito bom como complemento do estudo. Tá? Agora, quem sonhar em aprender sem transpirar, viu? Se seu sonho é esse, vá dormir. Viu? Porque ele não vai ser realizado. Você não vai aprender se você não se esforçar. Viu? Professor que promete isso não é professor. Viu? Nunca você vai encontrar GC, e olha, tenho muitos anos já nessa preparação, anunciando a aprovação, porque eu não aprovo ninguém, nem reprovo. Viu? Eu simplesmente ensino. Viu? A aprovação está nas suas mãos. E aqui a gente ensina um pouquinho de tudo, inclusive do controle emocional, da administração do tempo. E para isso eu convido todos vocês, inclusive você, aluno online, que mora, viu, aqui na região metropolitana, que se puder comparecer às 8 horas no domingo. Viu? É muito cedo, eu não perguntei. Viu? Às 8 horas no domingo, aqui no Núcleo GC. Eu não estarei aqui, vocês podem botar a temperatura que quiser, viu? Tá bom? Quiser fazer uma sauna, faz, viu? E o simulado, tá bom? Ninguém vai fiscalizar você. Eu não vou pegar no pé de quem vem, de quem não vem. Eu não faço isso. Eu não faço. Cada um tem a sua consciência, viu? E mesmo aquele que não vem, se ele estudar em casa, viu, já é um grande avanço. Porque Rodolfo, viu, Rodolfo, que não veio hoje de novo, até agora, ó, não compareceu, Rodolfo passou 1 hora procurando a questão do uniforme. Rodolfo, do peitinho. Que quer fazer uma faca também. Rodolfo... Eu também perdi essa questão, professor, porque eu não achei. Pronto. E essa questão foi uma questão que caiu no simulado. Eu não marquei na porcaria. E caindo no simulado, remissão. Preparação do material. Porque foi aquela leva de simulados que eu fiz só com a reforma trabalhista. Já que era o primeiro exame pós-reforma. Caiu tudo, professor. Isso. Ah, o professor adivinha a prova. A Polícia Federal vai me investigar. Não é adivinhar. É porque de tanto a matéria que você estuda, aí você se lembra. Não é lembrar, eu vou responder de cabeça, não. Eu já vi, eu lembro quando eu estudava, para concurso em si. Quando você está fazendo prova, vem à sua mente, não é? Eu estudei isso. Isso não é novidade para mim. Pronto, já é um grande passo.
Não fica tateando o índice. Aí Rodolfo perdeu 1 hora. Viu? E aí vem aquela outra lição. Se em 15 minutos você não achou, meu velho, tchau. Passa para outra. Viu? E deixa aquela para o final. Se der tempo de responder, se não der. O que não pode é você perder tempo, viu? Com algo que naquele momento você não tem a lucidez. Muito fácil. Muito fácil. Viu? Muito bem. E a prova não é um capeta, um monstro. Não. Também não é uma prova tranquila. Não, eles colocam dolosamente, né, obstáculos muito difíceis de serem superados. Mas esses obstáculos, eles servem exatamente para tentar parar você, viu? E impedir que você continue fazendo a prova. Se você tiver humildade, você vai deixar aquele obstáculo o quê? Em stand-by. E vai continuar fazendo a prova. Depois que você passa, ninguém vai perguntar qual foi a sua nota no exame de ordem. Ninguém. Depois que eu passei para juiz, ninguém me perguntou qual foi minha nota, qual foi minha colocação. Isso é uma coisa que você deixa. Passa. E aí você começa a focar na sua profissão. Viu? Oportunidades aparecem. Viu? Então vamos lá. Luan, ele ministrou uma mini aula para vocês, viu? Relacionando o seguinte. Ah, professor, eu estou com dificuldade ainda de quantificar o aviso prévio. Isso é uma segunda preocupação. Se no dia da prova o enunciado disser que o trabalhador foi demitido sem justa causa, sem receber verbas rescisórias, ou que o trabalhador está há 2 meses sem receber salário e não aguenta mais o liseu, o que é que você vai pedir? Rescisão indireta do contrato de trabalho. E as verbas rescisórias da rescisão indireta são as mesmas de uma demissão sem justa causa. Aí você, na hora de fazer o pedido, e olha que causa de pedir boba. No primeiro caso, o reclamante, excelência, foi demitido sem justa causa e o reclamado não pagou as verbas rescisórias, pelo que requer a condenação do réu no referido pagamento. Vê que causa de pedido difícil. Tá? E rescisão indireta, aquele exemplo que eu dei do não pagamento de salário, é um exemplo. O reclamante, excelência, está há 2 meses copiando, sem receber salário, não suportando mais a situação. Ora, excelência, nos termos da linha D de dado do artigo 483, o reclamado vem descumprindo obrigações contratuais, pelo que requer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Aí, da sua mente tem que sair SL. O que é? Saldo de salário. Viu? E você, eu não sei se eu sei todas, cada uma pontua. Se você esquecer uma, paciência. Mas você vai pontuar as demais. Então, para de resenha. Saldo de salário. 2. Aviso prévio. Professor, precisa seguir essa ordem? Primeiro, para de falar sim. Segundo, não.
A ordem não altera o resultado. Agora, eu memorizo melhor, né, quando eu organizo já dentro de uma ordem. E aí é mais fácil memorizar do que ficar aquela salada. Aí eu já começo com saldo de salário e aviso prévio. Claro que nos modelos você escreve aviso prévio indenizado, proporcional ao tempo de serviço, nos termos da Lei 12.516 de 2011. Aí você fez a reclamação, respondeu as questões, meia hora você tem só para listar as verbas. Ou 15 minutos. Né? Professor, não vai... Escreve, meu velho, aviso prévio. De tantos dias, no valor de cifrão, 3 pontinhos. Sabe qual é a pontuação que você vai receber? Total. Total. Viu? Você não é um robô. Você não é uma máquina. Viu? Você tem, a sua mente, onde você guarda na sua memória privilegiada, todos nós temos uma memória privilegiada, só é treinar esses dados. Mas nós somos movidos pela emoção. E ninguém resiste a um maníaco de um fiscal dizendo: restam 10 minutos. Não é? E aí você vai ficar, aviso prévio. Eita, esse acento no F ficou feio, deixa eu ajeitar. Não? Aí você deixa de frescura, como diz Jean, e escreve aviso prévio. Tá certo? Combinado? Ah, também não é para fazer isso não, eu tô aqui, viu? Abreviando, porque Luan me antecedeu e já passou para vocês. 3. 13º salário proporcional. 4. Férias. Viu? Aí férias eu tenho uma mania, inclusive na sentença, e eu uso o sinal. Eu boto assim, férias mais 1/3. Bota assim. Tem juiz que coloca férias acrescidas do terço constitucional. Na hora de liquidar, dá tudo a mesma coisa. Entendeu? E aí na hora da prova, você bota férias mais 1/3. É uma mania que você tem. E aqui ao lado, você tem 3 situações a depender do tempo de serviço, não é isso? E da informação. Se o empregado trabalhou 5 anos na empresa, 5 anos, e a questão disser que ele não recebeu verbas rescisórias e calar, eu pergunto, ele recebeu o 13º salário dos anos trabalhados? Sim. Você vai dizer isso? Não. Você vai omitir. O que você não pode dizer é, ele não recebeu o 13º de todo o contrato. Isso é invenção de quê? De fato. Porque a questão disso, ele não recebeu verbas rescisórias. Aí qual é o 10º que você vai pedir? Proporcional. Porque você vai presumir que não houve outra lesão além daquela. Isso a gente chama de interpretação restritiva. E isso é uma dúvida comum. Nunca ampliativa. Se você ampliar a interpretação da questão, você estará inventando. Fulano foi contratado no ano de 2000.
e foi demitido em 2018. São 18 anos. A única informação é: fulano não recebeu as verbas rescisórias. Dependendo da data também. Claro. Porque digamos que foi 15 de dezembro, 16 de dezembro. Como foi uma questão que Luan passou, salvo engano, que vocês teriam que pedir 2 férias simples. Pode acontecer, pela projeção do aviso prévio. Viu? As férias simples, você pode encontrar sem inventar fatos. Agora, férias em dobro, só se a questão disser. Olha o que já caiu na FGV. Fulano foi contratado em 2014, ó, aí botou lá a data, 2014. Foi demitido em 2018, botou a data, e jamais gozou ou recebeu férias. Pronto. Oba, ele informou, oba uma porra, tu vai ter que pedir férias em dobro, férias simples e férias proporcionais. Então é muito melhor a questão que simplesmente diz que ele não recebeu verbas rescisórias. E eu não sei se vocês lembram, quem estudou comigo para o exame passado, que eu fui categórico em sala de aula. Eu disse, vai cair uma peça de um período contratual pós-reforma. E para vocês vai acontecer a mesma coisa. Sabe quando foi que a reforma entrou em vigor? Foi num sábado, dia 11 de novembro de 2017. Então, para vocês, se cair uma reclamação, esse cara foi contratado ou na segunda quinzena de novembro ou em dezembro de 2017 ou agora em janeiro de 2018 e foi demitido agora em junho ou julho, aí não tem férias simples, só férias proporcionais. Ó, isso. Por quê? Porque eu dizia isso à época? Porque o TST até agora não se posicionou sobre a questão da aplicabilidade no tempo do direito do trabalho. O processo do trabalho já se posicionou na instrução normativa 41. Você já selecionou essa instrução, Luísa? 41? Para a prova? Não vai cair. Já sabe, tudo bem. A instrução normativa 41 não cai, só cai até a 40. Porque a 40 é a que vem antes da 41. Quer anotar? Não, né? Gravou? Professor, mas o terceiro, eu tinha visto Diga, safadinho. uma matéria, professor. Tem safadão e tem safadinho. Você está pedindo revisional também de alimentos? Não. Não, professor, veja, porque falando que a reforma trabalhista só se aplica aos novos contratos. Uhum. E você está preocupado com isso? Tem alguma posição do TST sobre isso? Viu? Não, mas eu estou falando o seguinte, professor, vamos lá. Se o cara foi contratado antes da reforma, não tem essa probabilidade. Como é que a gente vem fazendo? Com o empregado que trabalhou antes da reforma e depois da reforma num único contrato. A gente vem aplicando, vê como é chato. A legislação trabalhista antes da reforma, para o período antes da reforma, e a nova legislação para o período pós-reforma. A gente chama esse trabalhador de anfíbio, porque ele vive na água e na terra. Flex power. Híbrido. Viu? E me respondam, qual é a posição do TST em relação a isso? Nenhuma. Captou? Então, como não existe uma posição do TST, não existe uma base jurídica para a FGV dizer é assim ou é assado. Aí, o que foi que a FGV fez no exame passado?
colocou empregado pós-reforma. Viu? Exemplo, antes da reforma, o empregado. Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos, me tornei advogada no 25º exame da ordem. Eu diria que, primeiramente, vocês têm que confiar em você. Segundo, confie em GC. Não existe outra forma de passar numa segunda fase se não estudar. Eu descobri que existe a diferença entre professor e mestre, e Gustavo é um mestre no que faz. A facilidade com que ele passa as coisas, a atenção que ele tem com os alunos, a proximidade, ele dá essa sensibilidade da gente se aproximar dele, da gente perguntar a ele. Os monitores são fantásticos, eles estavam sempre em contato com a gente o tempo todo, inclusive referente à marcação de código, alguns mínimos detalhes, a crise de ansiedade, todo esse transtorno, e os meninos sempre tinham uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. E se você não tiver um grande líder, um grande mestre que lhe indique como melhor fazer, a coisa fica muito mais difícil. Então eu, sem sombra de dúvida, indico o GC de todo o coração. O empregado, ele tem 1 hora de intervalo, não é isso? Aquele que trabalha mais de 6 horas por dia, a grande maioria. Aí esse cara trabalhava 8 horas por dia, tá? Só que ele tinha 30 minutos de intervalo. Antes da reforma, não anota isso não. Antes da reforma, você tinha que pedir o pagamento de 1 hora. Não, professor, só não. Antes da reforma, a concessão parcial era o mesmo que não concessão. Aí você pedia 1 hora extra, com 50% e reflexos. Depois da reforma, esse empregado, com 30 minutos, ele passou a ter direito a apenas 30 minutos, que é a proporção não concedida, a título de indenização, ou seja, não tem reflexo, com acréscimo de 50%. E onde está isso? No parágrafo 4º do artigo 71. Isso. E onde estava a antiga previsão? No parágrafo 4º do artigo 71. Então a FGV é louca de lhe exigir algo que não está mais na sua CLT? Me responda. Não. Compreendem? Então o exame de ordem trabalhista, ele vai ser agora ad eterno pós-reforma. Não é uma delícia? Porque estará em harmonia com o Vadimeco e com a CLT que você estará realizando a prova. Combinado? E sem falar, repito que o TST não adotou nenhuma posição ainda sobre o tema. Disse o TST numa nota que vai esperar a consolidação nos TRTs, ou seja, os juízes vão julgar os recursos, para quando as matérias chegarem ao TST, aí o TST vai sumulando um a um. É isso. Então a reclamação trabalhista que cair para vocês, viu? Ela vai colocar o empregado contratado no final de 2017. Depois do dia 10 de novembro, a partir do dia 11 de novembro. E demitido agora. Aí você vai pedir o quê? Férias mais 1/3, o quê? Proporcionais. Ou pode inverter, férias proporcionais mais 1/3. Tranquilo, caput? Isso não é conversa de Gustavo Cisneiros, viu? Não é Gustavo Cisneiros querendo dizer que... Não, é um raciocínio lógico que eu já tive antes da prova do 25º e que se concretizou. Então aproveitem. Porque se você deixar para o 27º, o 28º, o 29º, daqui a pouco vai chegar férias em dobro, férias simples, o tempo vai passando. Viu? Olha que pedido FGTS.
E se você tiver, ó, com agonia, opa, mais 40%. Viu? Mas para que você não confunda, o FGTS é um pedido, é a liberação do fundo de garantia. E esses 40% correspondem à indenização. É o que o Código Civil chama de cláusula penal. Quando o empregador demite sem justa causa o empregado, ou quando o empregado consegue na justiça a rescisão indireta do contrato, ele tem direito a receber uma indenização. Como é que eu calculo essa indenização? 40% sobre o FGTS. Tem algum caso em que essa indenização cai pela metade? Tem. Alguns casos que a gente vai estudar. Viu? Na demissão por justa causa, existe essa indenização? Não. Viu? Se cair uma reclamação trabalhista, ou o seu cliente foi demitido sem justa causa, ou ele foi demitido por justa causa sem ter praticado falta grave, aí você vai pedir a nulidade e a conversão numa dispensa sem justa causa, ou ele está trabalhando e está sofrendo alguma lesão por parte do empregador, o empregador está praticando falta grave e ele vai pedir a rescisão indireta do contrato. Reclamação difícil já é a quarta. Empregado portador de estabilidade. Porque aí você tem que pedir o quê? A reintegração. E essa reintegração você quer que ela seja urgente ou não tem pressa? Liminar. Vendo? E aí uma reclamação cabulosa é aquela de acidente do trabalho. Pior, aquela com doença profissional e com sequelas, porque aí já surge dano moral, estético. Viu, Luísa? O dano extrapatrimonial é o gênero. Né? Mas quando você pega a palavra extrapatrimonial, aí você tira moral, imagem, estético. Caiu também. Caiu. Mas caiu material. E confundiu gente. Porque a CLT cuida do dano extrapatrimonial. É o moral, imagem, estético. Mas dano material, o empregador pega o computador da empresa e no momento de ira espatifa no chão, pá, causando um prejuízo material, aí você tem que ir no Código Civil. Lucros cessantes, você vai onde? No Código Civil. Não tem por onde, não tem para onde. Então a questão da indenização, Capri, você tem que escolher um artigo que seja o ponto de partida. A gente não fez isso com o acidente de trabalho? Escolha. Ah, como hoje, professor, tem o artigo 223A, 223B, 223C, 223D, né, que é um capítulo de extrapatrimonial, eu vou partir dali. Faça as remissões. Tem 186 do Código Civil, tem o 927 do Código Civil, tem o 950 do Código Civil, tem o 402 do Código Civil, tem o artigo 10, tem o artigo 15
5º, inciso 10 da Constituição, tem a súmula 392 do TST, tem a súmula vinculante 22. Para você, ó, realizar as suas remissões. E você pode fazer uma remissão a lápis, pode? E você pode, depois de fazer a remissão, passar um salientador em cima, pode. E aí você vai passar o salientador amarelo, o marca-texto amarelo para dano extrapatrimonial e o marca-texto rosinha para o dano material. Vê que massa. Agora, grava a cor. Aí como é que você grava? O amarelinho não é para dano extrapatrimonial. Aí o capítulo, né, do dano extrapatrimonial. Aí você grifa extrapatrimonial de amarelinho. Viu? Remissão é uma questão de criatividade. Viu? Sua. Viu? Professores, monitores dão a dica. Isso foi para decorar assim. Isso, a coisa linda. Tá vendo? Comprou onde? Na livraria, acho que foi. Tu só vive comprando as coisas, né? É leite, fralda. 6 meses, hein? Né, professor? Isso mesmo. Tá trabalhando, né? Não, você tinha falado do negócio de... Mas não é você não, você tá firme lá, né? Graças a Deus. Principalmente agora, né, professor? Claro. Tem um bebezinho, é uma bebezinha, né? É um bebê. Como é o nome dele? Arthur. Arthur. Puxou o pai. Não, puxou mãe. Beleza, puxou mãe. Graças a Deus, né? Eu ouvi, graças a Deus, aí entrar. Né? Isso não mexe com a gente não, né? Eu tenho um amigo que é horroroso. E o filho dele é lindo. Aí ele pega um ar comigo e diz, mas menina, a natureza é incrível. Aí ele começa, ai, te fuder, pô. Diz, como é que tu faz um menino desse, rapaz? Tá vendo, ó? Até CAPT aderiu. É porra. Tô com moral da porra. Tudo bem. E você tinha dito a mim no exame passado que aquele exame não era a sua vez, porque foi um período atribulado da sua vida. Isso. Tem uma frase daquele Ortega Gasset que é: o homem é ele e suas circunstâncias. Viu? Agora a sua vez chegou. Chegou a vez de Nico, professor, vai chegar a mim. Rapaz. Ô Luísa. Eu sei, eu fiquei mal, assim, eu não queria falar, mas não. Nico filou naquela porra. Há uma presunção. Ele fez, até Nico passou. E o bicho tirou uma nota boa, menino. Tu te lembra a pergunta que ele fez? Professor, se eu for flagrado filando, acontece o que comigo? É mesmo. Essa é a pergunta que se faça, pô. Só o bichinho, ele saiu da prova, você foi feliz. Claro, né? Eu quero encontrar ele. Ele gritou, eu saí da prova. Pedro, eu fui a prova. E foi beber e foi fumar. E tinha prometido que se passasse ia parar. Cadê? Parou naquele dia, professor. O que é isso? Seguro-desemprego. Evidentemente que quando o contrato é muito curto, a gente não pede seguro-desemprego, viu? Porque vocês sabem que há um período mínimo para seguro-desemprego e que ninguém aqui pode dizer é tanto. Por quê? Porque se for a primeira vez, o período é maior exigido, se for a segunda vez, o período é menor. Viu? Luísa, na dúvida, o que é que o aluno GC faz? Pede. Porque o que abunda não faz mal. É uma expressão do interior. Então, o exagero no pedido não tira ponto. O que tira ponto é a omissão. É você não colocar. Na dúvida, coloque. Fechado? 7. Multa. Que multa é essa?
Parágrafo 8º do 477. E a outra? Multa do artigo 467 da CLT. É mais ou menos isso. Aí, ó, eu preciso da ajuda de vocês. Em casa, você assim, ó, saldo de salário, aviso prévio. 13º férias. Você não precisa tá caraminholando proporcional, ó. Saldo de salário, aviso prévio. 13º férias. Saldo de salário, aviso prévio. 13º férias. FGTS, seguro-desemprego. Multa. A baixa do contrato na carteira. Viu? Você só vai pedir se a questão disser que a baixa do contrato não foi efetuada. Se ela silenciar sobre a carteira, você emudece quanto à carteira. A regra é essa. Você não perde tempo e nem se arrisca inventando fatos. Lembrando que a expressão baixa na carteira nada mais é, pessoal, online, o aluno online, do que a anotação da data da saída, da data do final do contrato na carteira de trabalho. Tem uma questão aqui na postura, por causa da observação do tipo de emissão. É Anacleto. É a peça de Anacleto. Diga se não é. Anacleto foi dizer ao empregador, ou o empregador descobriu que ele era portador do vírus HIV. Não foi isso? E o empregador disse, cuidado! Não cheguem perto de Anacleto. Não foi assim? Mais ou menos. E parece que o empregador ainda pegou a carteira de Anacleto e disse assim, demitido porque é aidético. Pronto, Você é um miserável. essa observação que foi feita na carteira de Anacleto, a retificação dela pode ser feita a pedido liminar se ele tivesse sentido constrangido. Já pensou em mostrar aquela carteira em uma outra empresa? Você recebeu o cliente no seu escritório, viu? E ele disse chorando, o patrão colocou na minha carteira que eu sou portador do vírus HIV, ou que eu sou alcoólatra, ou que eu sou viciado em crack, ou que eu fui demitido por acessar sites pornográficos, ou porque eu fui demitido por assediar sexualmente uma colega de trabalho, ou porque eu fui demitido porque eu pratiquei estelionato, furto na empresa. E ele está chorando. E você diz o que a ele? Fique calmo, sente. E embaixo da mesa, que ele não está vendo, o que é que você está fazendo? Porra, puta que pariu. Graças a Deus está chovendo na minha horta. Viu? Porque quanto maior for a lesão, maior será o valor dos honorários advocatícios. Compreendeu? O que seria do advogado de família sem a gaia? O ponto de vista é bom esse. Pior que é mesmo, né, professor? Um avião cai, morrem 300 pessoas. O mundo está em luto, vírgula, salvo um advogado que já está visitando, né, os parentes das vítimas.
Porque ele vai trocar de escritório, ele vai comprar um andar inteiro na Torre B. Entendeu? Então, quem escolheu a profissão foi você. Tinha teologia, sociologia, filosofia, biologia. Então, o direito, tá, ele existe porque o homem é o lobo do próprio homem. Ensinamento de Thomas Hobbes. E tomara que o homem continue estraçalhando o próprio homem, senão nós morreremos de fome. Sim, mas eu posso pedir ajuda. Qual é o pedido no exame de ordem que você fará? Qual? Retificação da carteira? Indenização por dano moral. E se tiver uma informação de que ele foi rejeitado numa empresa por conta da anotação feita pela empresa anterior. Indenização por dano material, por lucros cessantes, que a gente chama de perda de uma chance. E só isso. Então, caberia a muda do artigo 52 da Eu fiquei sabendo através de umas amigas minhas que já tinham passado e me indicaram e falaram que ele era certeza de 90% de aprovação. Aí eu resolvi vir para o curso e constatei que era verdade. Já estou indicando algumas pessoas porque eu tenho certeza que a aprovação é garantida. As aulas, tipo, se você tinha aula num dia, 2 dias depois já estava disponível no site, e também o material didático sempre estava lá para ser impresso, os simulados para a gente corrigir, tanto fazer presencial, como também se quisesse depois repetir e fazer online. Os monitores são ótimos, são muito prestativos, são gentis, estão dispostos a lidar com o aluno. Gustavo, muito obrigado por toda a sua dedicação, todo o seu amor, todo o seu empenho, e graças a Deus e a você, hoje eu sou advogada. Eu tenho certeza que eu só passei na ordem porque eu fiz o curso de Gustavo Cisneros, Educação com Amor. Então, caberia a muda do artigo 52 da Só isso. Tá. Professor, a CLT é recheada de multas. É ou não é? Você achou uma, qual é o artigo? Esqueça. Soterre. Porque essas multas previstas na CLT, elas são multas administrativas, aplicadas pelo fiscal do trabalho e recolhidas em favor da União. Elas não são revertidas ao trabalhador e nem o juiz do trabalho tem competência para aplicar essa multa. Viu? Então existem 2 multas que você vai pedir numa reclamação trabalhista e elas estão no quadro. Tá vendo? Então, quando o empregador realizar uma anotação desabonadora à conduta do empregado em sua carteira, você diz o seguinte, ó: o empregador praticou um ato ilícito. Por que ilícito? Porque é contra a lei. Isso. Por isso que no direito penal, ilicitude é sinônimo de antijuridicidade. Aquilo que vai contra a lei. Não é? É por isso que tem até as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, viu? Aquela coisa toda. Parágrafo 4º do artigo 29 da CLT. Parágrafo 4º do artigo 29 da CLT. O artigo 29 trata de quê? Anotação do contrato na carteira de trabalho. Aí você começa a ler o artigo 29. As anotações têm que ser feitas dentro de 48 horas e a carteira devolvida ao empregado. E blá blá blá. E blé blé blé. Aí vem o parágrafo 4º. Que diz o óbvio: é vedado ao empregador efetuar
anotações que desabonem a conduta do empregado na sua carteira. E se você ainda quiser, você diz, afinal, né, Túlio? Você que é concurseiro e sabe o artigo 5º da Constituição de cor. Afinal, o artigo tal, que eu não sei qual é, desculpa, o inciso tal, que eu não sei que é, do artigo 5º da Constituição, proíbe no Brasil as penas de caráter o quê? Perpétuo. E você manchar a carteira de trabalho do empregado, você estará condenando a ele ad eterno, estigmatizando-o. Ah, mas ele assediou sexualmente? Sim. A vítima pode levar a notitia criminis, o conhecimento da autoridade policial. Ele vai ser demitido por justa causa. Agora eu pergunto, ele tem direito ou não a conseguir uma nova colocação? Tem. Futuramente, se ele for condenado, em segunda instância, e o juiz entender pela execução provisória da pena, ele será recolhido como homem dos 9 dedos para a cadeia. É isso. Então, quando você pensar em liminar, em reclamação trabalhista, eu vou dar uma dica. Quando você pensar em liminar, você vai pensar em reintegração de empregado estável ou em plano de saúde. Plano de saúde. Qual deve como é estado? É a súmula 440 do TST. Súmula 440 do TST. O empregado que tem um plano de saúde na empresa, se ele sofrer acidente do trabalho, entrar em B91, quem lembra B91, ou até for aposentado por invalidez, ele tem direito a manter o plano de saúde. É súmula 440. 440, eu acho. Professor, Eu mexo as orelhas, Big. Big não, cara. Ó. Eu nunca descobri qual a utilidade disso. Eu também. eu nunca tentei fazer isso, mas Tente. É salutar. Capte. Ele está à sua frente. fica à vontade. Pode dizer. Ah, o portador do vírus HIV tem direito à estabilidade? Tem. Mas aí dentro dessa questão, a liminar talvez você use para isso, para reintegração. E não para a questão da retificação da carteira. Mas a reintegração não teria sido por INSS? Poderia ser. Vamos chegar lá. Guarda essa. Tem muita coisa para aprender. E a súmula 440 confere? Pronto. Olha outra boa questão. Cai numa reclamação trabalhista, dizendo que o empregado sofreu acidente do trabalho, ficou com sequelas e que ainda está recebendo B91, vê. Significa que ele não foi demitido, não teve nada, não tem reintegração, não tem nada. Porém, a empresa cortou o plano de saúde dele. Disse, não, como ele está entregue ao INSS, ele vai ficar pelo SUS. Eu não vou continuar. Olha a liminar, olha. Né? A FGV vai dizer, vai que é tua, Tafarel. Ó. Vai que é tua, menino, pede a liminar, né? Para restituição do plano de saúde. Ó, na cara. E aí a fundamentação toda na súmula 440. E você copiando a súmula como se as palavras fossem suas
e no final, quando você termina, vírgula, neste sentido, inclusive, a súmula 440 do TST. Maior cara de pau do mundo. E o cara corrigindo, atribuindo nota máxima para você. Agora chegou a sua vez. Não, professora, o senhor vai passar aquele material de... Remissões. Sim. Vou. Como passar? Só que o material de remissões, que foi finalizado para o curso passado, né, ele estava com a MP 808. Sim. Aí eu vou pegar o material agora, né? O mais rápido possível, e eu vou dar uma reestruturada nele, extirpando a MP 808. Tranquilo? É até bom porque já vai... Aí vocês vão receber esse material com antecedência, porque esse material é legal. Ele vai em ordem crescente pelos artigos da Constituição, né? Ou então é por tema. Acho que é por tema. É por tema. É. Aí tem assim, estabilidade gestante. Aí eu coloco ao lado as súmulas, os artigos, tudo. Aí você, poxa, que bacana. Ou, vem aqui para eu te apresentar. Eu já apresentei, não? Já. Não. Aluno online. Online não. Esse aqui é Jean. Deixa ele ficar aqui sozinho, que não cabe os dois. Agora eu aqui. Pronto. Manda beijinho. Jean tá solteiro, não? Ah, tu é noivo, né? Deixa eu descer isso. Ele é noivo. Cadê a aliança? Que aliança? Oxi, Eita. Rapaz. perdeu o anel. Depois ele vai procurar. Viu? Não tinha o quê? Que é o do uniforme. Vou botar. Aí, porque tinha no simulado. Agora, provavelmente não vai cair uniforme nessa prova. Não, é claro. Manda entregar logo. Esse Renato Saleve colocou Porque só no índice, tem né? um mês só, Esse de danado desse preparação. uniforme. Eu vou mandar a Luiz entregar agora, rápido. Porque tem pouco. GC, entrega essa porra rápido. Tá certo, pronto, acabei de mandar. Obrigada. Sou eu mesmo que mando. Exatamente um mês, professor. Hoje falta exatamente um mês. Isso é bullying. Tá dizendo aqui que falta um mês pra prova. A pressão psicológica. Outra coisa. Um mês são 4 semanas, é? Deixa eu falar. Esses alunos antigos dão uma Ou pressão. seja, vai ter aula todo dia. Vai ser de domingo a domingo. De repente, Vocês preparem as tardes. Já sou eu. Que tarde. Eu tô esperando que eu sou eu. Eu sonhei com reclamação trabalhista. Não, mas. Não. Acidente do trabalho. Não, mas da outra vez tu falou isso também, quando eu tava dando a reclamação trabalhista. Sonho do semestre passado. Não, mas ele teve um sonho. Até agora não. A peça que me veio foi um agravo de petição em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Foi, tem até um vídeo meu no Instagram que fala sobre isso. Foi. Uma peça super simples. vou ter que fazer a primeira fase de novo, né? Com base no... Capo tá dizendo que tem que fazer a primeira fase de novo. Pensar que foi por isso que eu vim fazer o curso. Foi por esse vídeo, não foi? Foi. Esse vídeo terrorista. Que tem como base o artigo 10-A da CLT. O chamado sócio retirante. Porque se ele comprovar que saiu da sociedade, né, antes de 2 anos, né, com a diferença para a data do ajuizamento, aí ele é parte ilegítima. Aí você estava advogando para esse cara e ele foi incluído, aí você tem que agravar de petição. Entendeu? Pô, não vou ler isso. Tranquilo? Ou então um recurso de revista. Não, odeio. É o pior. Esse aí, Vai ser quando você uma deu real, aula, vai foi não. punk. Não vai ser mais real, não. Mais tarde, eu acho que já foi agora. Vamos lá. Aquele lá do Mas não tem Paraná, nada a foi? ver. Já caiu RO 50 vezes seguida. Isso. Mas RD não tá aparecendo muito não, minha gente. É a cara de ser RD.
Aqui eu posso ficar tranquilo. Ele disse. Então vamos lá. Que horas são? Rapidinho. Ó, esse material eu fui obrigado a fazer um novo material, viu, aluno online? E ele já está disponibilizado em PDF aí na área do aluno no site, porque o livro ele já está pronto, mas está a caminho. Viu? O online vai receber também, professor? Tá, vai. Poxa. O aluno online, inclusive, os que moram aqui perto vão receber, né? E quem mora, tem aluno de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e a gente vai disponibilizar o e-book, viu? O e-book. Que o e-book, ele baixa... Vocês sabem o que é e-book, né? Não vou explicar. Tá, pronto, viu? Tá certo. E é um material bom de apoio. Não é um livro para você sentar e começar a ler página por página, não. É um livro para você usar de forma inteligente, viu? Tá estudando reclamação trabalhista, não precisa mais você pegar o livro e estudar endereçamento, cabeçalho, tudo isso você já sabe, viu? Aí tem vários modelos de reclamação trabalhista e você vai preferencialmente estudar as resoluções. E aqui, ó, nesse material que se chama Resumo de Rescisão Indireta e Resolução das Peças 4 e 5, RT, que significa Reclamação Trabalhista. Aí nesse material você encontra inicialmente uma cópia do meu livro de Direito do Trabalho, que está saindo agora, é o último, tá? Direito do Trabalho. Aí tem um capítulo sobre rescisão indireta. Aí eu fiz um resumo para vocês, olha que legal, ó. Comentando falta grave por falta grave. Tá? E ainda falando, pessoal, dos parágrafos. Lembram que eu falei do parágrafo 3º do 483? Né, que fala das alíneas D e G. Quem lembra? Que nos casos da alínea D e G, o empregado pode optar por permanecer ou não no emprego para ajuizar a reclamação pedindo rescisão indireta. E nos demais casos, nas demais alíneas, ele tem que se afastar antes de ajuizar a reclamação. E aqui, ó, teu nome eu esqueci. Maria. Maria, na página 2 tem a peça do Anacleto. Viu? E essa peça não é da FGV, é minha. Viu? É de minha autoria. Que Anacleto Salgado foi contratado pela empresa Gama para exercer a função de digitador, sempre laborando em atividade contínua de digitação das 8 às 17, com apenas 1 hora de intervalo para repouso e alimentação, sendo certo que em 2 ou 3 dias da semana trabalhava no turno das 14 às 22, sem intervalo intrajornada, folgando nos feriados e nos domingos. Anacleto foi diagnosticado como portador do vírus HIV, porém, mesmo abatido com a notícia, continuou a trabalhar. A empresa Gama foi vendida à empresa Sabonete, integrante do mesmo grupo econômico do Banco Final e da indústria Idiota. Aí você, quando acaba de ler, você não sabe quem é idiota. O idiota é você, né? O idiota é você, que já não sabe quem é ninguém. É por isso que o rascunho é importante, para você organizar as ideias. Viu, Luísa? O rascunho, ele serve para você organizar as ideias. Apenas isso. Sou chato. Viu? O novo encarregado do setor, ao saber que Anacleto era soro positivo, o dispensou sem justa causa, expondo aos demais empregados que a rescisão tinha por objetivo preservar a saúde de todos. As verbas rescisórias foram quitadas no prazo legal
Olha que legal, ó. As verbas rescisórias foram quitadas no prazo legal. Não tem verbas para pedir, não tem multa do 477, parágrafo 8º. Viu? Na dúvida, bota. Não verbas. Se você tiver na dúvida sobre multa, bota essa porra. Agora você já sabe de antemão, ó. Ó o que você se livrou. Tá vendo? Operando-se a baixa na carteira. A baixa é a data da saída, né? Porém, ó, foi registrada a seguinte informação: empregado dispensado por ser portador do vírus HIV. Essa informação ela ocorre nas chamadas anotações gerais da carteira, lá no final. Inconformado, Anacleto compareceu ao sindicato. Na qualidade de advogado do sindicato, elabora a peça processual cabível. Tá vendo? Eita, e agora? Eu sou advogado do sindicato. E aí? O que é que isso vai mudar? Me diga. Nada. É aquela informação só para complicar a sua vida. Aí o cara tabacudo, aquele donzelão, sabe? O famoso arame liso, cerca, mas não fura. Viu? O famoso pega ninguém. Ele vai ficar 1 hora pesquisando qual é a pulha do advogado do sindicato. Em vez de fazer como nós treinamos, excelentíssimo senhor juiz do trabalho, dá 3 pontinhos, vara do trabalho, dê 3 pontinhos. Já ganhei 0,1. Anacleto Salgado. Aí coloca. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, mediante advogado com procuração anexa, ajuizar a reclamação trabalhista em desfavor de... Aí você tem que ver aqui o que é que você vai fazer. Artigos 839 e 840, à luz dos fatos e fundamentos a seguir discriminados. Tá vendo? Cada trecho da peça é você vibrando pela pontuação e pela rapidez que você está tendo com perfeição. Pela pontuação e pela rapidez que você está tendo com perfeição. Isso é o aluno otimista. Otimista. Pulsante. Combinado? O pessimista é aquele: meu Deus, e se eu já ganhar na Mega Sena? Aí vai ser foda, vou ter que contratar um segurança, comprar um carro blindado, minha vida vai ficar tão ruim. Viu? É o pessimista. Tudo ele vê de a menina linda dando em cima dele. Não, mas se eu namorar com essa menina, eu vou morrer de ciúme, porque os caras vão ficar azarando. Arruma uma bruxa com a verruga na língua. Diz, Luísa. Qual é o artigo do aviso prévio, né? O aviso prévio, ele está nos artigos 487 a 491. 487 a 491. Aí, Maria, eu resolvi essa peça, tá? Resolvi a peça, mas olha o que me orgulha no livro.
não é? Porque essa peça eu copiei também do livro para vocês, como está lá. Comentário à proposta de solução da peça 4, página 4. Olha que legal. Tá vendo? Aí eu faço um pequeno resumo. Aí, se você conseguir se debruçar sobre esse material, que nada mais é do que o livro, complementando seu aprendizado, não é? Com as aulas GC, com as aulas especiais dos monitores, com a presença dos monitores nas tardes aqui para tirar dúvida, para conversar com você, para dar uma dica sobre material e tentar fazer pelo menos um simulado de verdade, viu? Porque o simulado que cair, você vai ter a oportunidade de estudar, porque eu vou liberar o simulado, vou liberar a correção, tudo. A gente vai corrigir peças suas, né? Agora, o simulado é bom para você testar a questão do tempo. Porque no simulado você vai ficar das 8 às 9, 10, 11, 12, 13 aqui. Sentado. E é desconfortável, pessoal. Vocês passaram por isso agora, muitos, na primeira fase. Na segunda, o desconforto ainda é maior. Porque é um tal de manusear CLT, manusear vadimécum, escrever, que é algo hoje que nós não fazemos mais, é escrever. A gente digita, seja no celular, seja no laptop, no computador. O simulado ele serve mais para esse acessório do que para o principal, que é o aprendizado. Eu falei isso. Os alunos que eu estou vendo aqui e que já estudaram comigo, eu não tenho dúvida de que tinham preparo suficiente para passar com sobras. Mas aconteceu alguma coisa. Viu? E quando o aluno chega, Rodolfo naquele dia chegou para conversar. Como é teu nome? Thierry. Thierry ficou assim, ó. Sabe, curioso. Porque ele, como um bom estudante, ele é curioso. Né? É uma qualidade que todo estudante bom tem, é a curiosidade. Ele ficou assim, ó. Querendo saber o que tinha acontecido com o Rodolfo. Viu? É muito importante. E os monitores estão aí para passar todas as experiências. Tem fiscal chato, tem fiscal legal, tem advogado que implica com a cor do clips, como se o edital proibisse. Viu? Pode usar colorido. Mas Renato Russo, vocalista do Legião, dizia que a ignorância é amiga da maldade. Aí um fiscal ignorante, nos dois sentidos, ignorante por não saber, né? E ignorante porque mesmo não sabendo pensa que sabe, e é grosseiro. Aí ele pratica a maldade, querendo proibir você de algo que é permitido. E tem a forma de você se posicionar. O edital diz que você não pode xingar o fiscal, senão você é eliminado automaticamente do exame. Viu? Aí tem a forma de você se posicionar, que é uma forma de um jurista. Não é? Aí começa logo com a expressão. Qual é? Data máxima venia. Que é a expressão que precede um xingamento. Data máxima venia, doutor, o edital não proíbe. Por isso que eu não vou retirar. Agora, se o doutor me disser qual é a cláusula do edital que proíbe, aí eu tiro. Viu? É assim que você se posiciona.
Porque todo edital ele é interpretado restritivamente. E se o edital não proíbe, aquilo é o que? Permitido. Vamos para o intervalo? Bom, retomando essa quinta aula, reclamação trabalhista, reforçando, ou vai cair o empregado demitido sem justa causa e que não recebeu verbas rescisórias, ou o empregado demitido por justa causa, mas que você vai mostrar que ele não praticou falta grave. Eu já caí uma vez no CESP. Olha que questão interessante. O empregado foi demitido por justa causa porque aderiu à greve. A adesão à greve é falta grave? Não. Por quê? Porque a greve é um direito constitucionalmente consagrado aos trabalhadores. É o artigo 9º da Constituição. E ainda tem uma súmula do Supremo, que eu não me lembro o número, que diz: a adesão à greve não constitui falta grave. E aí, ó, isso foi o quê? Bote 12 anos nisso. E aí vem a velha martelada de GC. Eita, a martelada foi bom. Chegou o Luiz. Eu não sabia não que ia começar. Toim, toim. Estavam comendo pipoca, né? Acho que tava fofocando lá. Muito bem. Aí eu martelo na cabeça de vocês. O meu cliente sempre tem razão. Então, se você está advogando para um reclamante, reclamação trabalhista, e a questão diz que ele foi demitido por justa causa, pode olhar, pode observar que ele não praticou falta grave. E aí você vai pedir a nulidade e a conversão numa dispensa sem justa causa. Tranquilo? Liminar, você basicamente vai restringir a empregado portador de estabilidade. Estabilidade. Preparem-se, que a gente vai estudar os principais casos a partir de amanhã. Gravidez, acidente do trabalho, não vou voltar àquela resenha, só vou reforçar. Sindical, CIPA, comissão de conciliação prévia. Ó Maria, empregado portador de doença grave que provoque estigma ou preconceito. Exemplo, HIV. É a súmula 443 do TST. Um tema extraordinário que ainda não foi explorado. 443 a súmula. FGV, bota a súmula 443, tá na hora. Aí, ó, já pensou, no dia da prova, um ART com empregado com HIV, dispensa discriminatória e ainda com anotação na carteira? Aí você vibra, porque foi a peça de Anacleto. E essa peça de Anacleto tá onde? Tá aqui, ó. E o que você vai fazer com essa peça? Ó, transpirar, ler, observar. Claro, tem uma questão aí, tem questões envolvendo intervalos que a gente vai ver ainda. Mas aí você vai olhando, observando. Pode fazer uma revisão do quadro de 3. A súmula 443 do TST, salvo engano, ela cita uma lei muito importante, que é a Lei 9.029. Tem aí dentro dela? Tem não? Tem não, né?
É uma lei que você depois vai fazer remissão. É a Lei 9.029, de 95. Que é uma lei que proíbe discriminação no ambiente de trabalho. É 9.029, de 95. Viu? Eu vou caprichar no material de remissões para vocês. O mais rápido possível. É a Lei 9.029, de 95. Viu? Foi a lei que inspirou essa súmula. 9.029, de 95. Viu? Já caiu na primeira fase de exame de ordem da RFGV essa lei 9.029, de 95. No artigo 4º, você encontra que o empregado ele tem direito a ser reintegrado se ele foi dispensado por motivo discriminatório. Então vocês estão com o RT bem adiantada. Pode dizer. Eu faço remissão, qual artigo? Você faz remissão da súmula 443 do TST para a Lei 9.029, de 95. Não faz nenhum artigo. Tem outras remissões. Muitas. Por quê? Muitas. Inclusive aqueles artigos de indenização por dano moral. Não, 483 não. Viu? Porque a dispensa discriminatória, ela não se confunde com rescisão indireta. Qual é isso, professor? 9.029. 9.029, de 95. 9029. A rescisão indireta, eu não sei se vocês perceberam um detalhe. Na rescisão indireta, o empregado procura você e ele está o quê? Trabalhando. O contrato já foi rescindido? Não. Ele está trabalhando. Só que ele não suporta mais a relação. Não é isso, pessoal? É tanto que o primeiro pedido que você faz, qual é? Requer a decretação da rescisão indireta do contrato. Combinado? É diferente do empregado que foi demitido sem justa causa e não recebeu verbas. O empregador pode demitir o empregado sem justa causa? Pode. Você não vai discutir a demissão, você vai pedir as verbas. Porém, a empregada foi demitida sem justa causa, preste atenção, com 3 meses de gravidez. Essa demissão é válida? Não. Porque ela é portadora de uma estabilidade. É esse o espírito. Ninguém vai aprender de uma hora para outra. A cognição, que é o conhecimento, requer paciência, requer dedicação. A mente de vocês encontrar-se hoje repleta de dúvidas é normal. Estudante sem dúvida é estudante que não estuda. Aquele cara da faculdade que tomava cachaça todo dia, jogava dominó e filava na prova, é um cara que se formou sem dúvida. Qual era a dúvida que ele tinha? Vou fazer prova amanhã, tô na dúvida. Na dúvida o quê? Ele vai fazer aquele, né, boba-oba. Você estava falando de Nico, professor. Vai dar uma filada, vai tomar a cerveja dele, vai jogar dominó e os anos vão passando. Né? Só que a vida cobra, pessoal, um dia.
a máscara cai. Viu? A vida cobra. Chega um dia que você se reconhece como um nada. Não como pessoa, estou falando, mas profissionalmente. Eu tive sábado aqui, tá, uma infecção seríssima na gengiva aqui, aqui desse lado. Até terminei a aula meio alvoroçado, não foi? Teve um aluno, acho que foi Maria, disse, mas o senhor disse que não ia dar intervalo. Eu disse, mas acabou essa porra. Aí inchou, que eu fiquei parecendo Kiko do Chaves. Aí na segunda-feira eu fiz audiência, né, à base de nisolide. Mas aí eu fui para emergência na segunda. Mas eu tinha ido no dentista do tribunal na segunda de manhã. E o dentista disse, não é nada não, é tapou. Pum, botou um curativo, e o bicho inchando. Não estuda mais, se formou em odontologia, não estuda. Aí eu fui para um médico, paguei lá a consulta, bom, professor da universidade, médico não, um dentista. Me deu uma aula. Descobri que um dente tem 3 raízes. Mostrou lá, viu? Comecei a tomar um antibiótico, ó, tô bonzinho, ó. Ainda vou voltar para fazer, é um canal que foi mal feito. Por um dentista também que não estudou bem, aí fez o canal mal feito. Então não tem outro caminho. Ou você estuda, viu? Ou vai fazer de conta a vida toda. E pode ganhar dinheiro. Viu? Ganhar dinheiro não tem nada a ver com competência. Tem a ver com a sua realização profissional. É isso. A sua realização profissional. Muito bem. Um tema clássico em reclamação trabalhista, adivinhem, 99% das reclamações que chegam na Justiça do Trabalho tem um pedido, que é básico. Qual é, pessoal? Pedido de pagamento de horas extras. Não é isso? É a maior reclamação do empregado no Brasil, é que ele trabalha além do horário, viu? E não recebe o devido pagamento das horas extras. E vocês estão proibidos, tá, de pensar agora em compensação de horas extras. Tá certo? Porque compensação de horas extras é matéria de defesa. Combinado? Quem suscita, quem argue, quem fala em compensação de horas extras, as horas extras foram compensadas. Quem é que faz isso? É o advogado do reclamado. Aí tem, ó, a semana inglesa, que é um regime, tem a semana espanhola, tem o regime 12/36 e tem o banco de horas. E ainda tem a semana francesa, que é proibida no Brasil. Viu? Mas isso está proibido para vocês. Porque numa reclamação trabalhista, quando o enunciado for construído, ele vai ser construído para você dizer o quê? Que o reclamante trabalhava além dos limites constitucionais e sem receber o pagamento das horas extras. E se você precisar de um artigo como ponto de partida, é o artigo 59 da CLT. 59 da CLT. Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos, me tornei advogada no 25º exame da ordem. Eu diria que, primeiramente, vocês têm que confiar em você. Segundo, confie em GC. Não existe outra forma de passar numa segunda fase.
se não estudar. Eu descobri que existe a diferença entre professor e mestre, e Gustavo é um mestre no que faz. A facilidade com que ele passa as coisas, a atenção que ele tem com os alunos, a proximidade, ele dá essa sensibilidade da gente se aproximar dele, da gente perguntar a ele. Os monitores são fantásticos, eles estavam sempre em contato com a gente o tempo todo, inclusive referente à marcação de código, alguns mínimos detalhes, a crise de ansiedade, todo esse transtorno, e os meninos sempre tinham uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. E se você não tiver um grande líder, um grande mestre que lhe indique como melhor fazer, a coisa fica muito mais difícil. Então eu, sem sombra de dúvida, indico o GC de todo coração. De partida é o artigo 59 da CLT. 59 da CLT. Viu? O artigo 59 da CLT. Ele está inserido em que capítulo, pessoal? Da duração do trabalho. Viu? Da duração do trabalho. E aí você já pode fazer remissão, e talvez na sua CLT, talvez não, provavelmente já tem essa remissão, é o inciso 13 do artigo 7º da Constituição. Vê se não tem aí. Ele geralmente coloca artigo 7º, vírgula, X, I, vírgula, CF, né? Não, tem o... Artigo 7º, inciso 13, vai ter o 16, vai ter o 14, mas tem que ter o 13. O 13... 13 e 16. O 13 é o 13. Calma, mas isso tu tá indo estudar, né? Eu vou dar um índice remissivo. Ah, tá. Então, no artigo 59 ou no 58, é bom no 59, que fala de horas extras. Você tem que colocar o inciso 13 do artigo 7º da Constituição. Eu gosto de inverter. Não é o 13. É 16. Eu gosto de inverter. Em vez de dizer artigo 7º, inciso 13, eu gosto de colocar inciso 13 do artigo 7º. Porque o artigo 7º é tão grande, né? Tem 35 incisos, 34 incisos. E esse inciso 13 é uma bobagem, pessoal. Adivinha o que ele diz? Vou perguntar a vocês. Qual é o limite diário no Brasil de trabalho? 44 horas. O diário. Diário, 8 horas. E semanal? 44. Pronto. É isso. O inciso 13 diz: é direito do trabalhador laborar até 8 horas por dia e 44 horas por semana. Aí diz, sendo permitido, por acordo ou convenção coletiva, a redução da jornada ou a compensação. Mas isso é matéria de quê? De defesa. Onde é que tem mesmo falando da... O artigo 59, ele está inserido no capítulo da duração do trabalho. Da duração do trabalho. Eu não sei se o primeiro artigo é o 57 ou 58. 58. Inciso 13 do artigo 7º da Constituição. Inciso 13 do artigo 7º da Constituição. João foi contratado pela empresa Delta. Tirem os olhos da CLT e prestem atenção. Fulano foi contratado pela empresa Delta na função tal, com remuneração tal, na data tal. Foi demitido sem justa causa na data tal, não recebeu as verbas rescisórias. Aí você,
nem fufu que Dedeu já era. Já sabe, ó. Não é? Quero ver o que é que tem mais. Fulano, que é o cara lá. Eu disse fulano ou João? João trabalhava de segunda a sábado, folgando no domingo. Das 8 às 21. Com 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Bom demais, né? Jamais recebendo qualquer pagamento de adicional ou pelas horas excedentes. O AFGV coloca, jamais recebendo qualquer pagamento pela sobrejornada. Sobrejornada, horas extras. Aí você no rascunho, ó, verbas rescisórias. Vai relacionar no rascunho? Não. Onde é que elas estão relacionadas? Na sua mente. Qual outro pedido? Horas extras. Faça o pedido de horas extras para mim agora. O pedido. Tem lá no cabeçalho, não é no cabeçalho não, é no pedido. Requer a condenação do reclamado no pagamento das verbas abaixo discriminadas. É assim? Faça o pedido de horas extras. Horas extras acrescidas de 50%, que você pode colocar o sinal do mais, de mais. Você pode botar horas extras mais 50%. Horas extras mais 50%. Com reflexo, ou repercussão, ou integração. Escolha uma palavra dessas. Escolha. Para o resto da sua vida. Qual é a palavra que você gosta? Reflexo, pronto. Eu gosto de repercussão, pronto. Eu gosto de integração, pronto. Tá bom. Horas extras, acrescidas de 50%, com repercussão. No aviso prévio, 13º, férias, FGTS mais 40% e repouso semanal remunerado. Professor, quando eu digo FGTS mais 40%, não é redundante não, porque os 40% ele não é sobre o valor do FGTS. Lembra da primeira parte da aula, que são duas verbas diferentes. Lembra? O FGTS é uma verba, 40% é outra, é a indenização. Tem até modelo que eu faço os pedidos em tópicos diferentes. Eu boto liberação do FGTS ou indenização e no outro a multa de 40% sobre o FGTS. Porque na realidade o FGTS ele só é usado o valor total para base de cálculo. Isso. Professor, O empregado quando morre... Os dependentes listados no INSS têm direito a sacar o FGTS? Sim. E tem multa de 40%? Não. Porque essa multa é paga por despedida sem justa causa ou despedida arbitrária. E também no caso de rescisão indireta do contrato. Como ocorreu a morte do empregado, não houve dispensa arbitrária, não há indenização de 40%, mas o FGTS há. Compreende? Então são verbas diferentes, viu? Mas a gente usa FGTS mais 40% para ganhar tempo. E na hora do reflexo, ó a memorização. Presta atenção. Tem lá, requer a condenação do réu no pagamento das verbas. Aí tem lá. Letra C,
Horas extras acrescidas de 50%, com repercussão no aviso prévio, no 13º, nas férias mais 1/3, no FGTS mais 40% e no repouso semanal remunerado, que você pode abreviar RSR. Poderia colocar reflexo sobre as verbas decisórias, não? Ou estaria errado? Você vai discriminar os reflexos, Precisa colocar todos. como a FGV faz nos seus enunciados. Quando você pegar uma contestação da FGV, você tem que contestar, você vai ver como a FGV faz o pedido de horas extras. Horas extras com 50%, né, com essas repercussões. Então, a gente vai seguindo a orientação. Quando o enunciado trouxer a data de demissão, admissão e demissão, eu tenho que colocar o saldo de salário de tantos dias? Toda vez que numa reclamação e também numa ação de consignação e pagamento, é um estudo que vale para duas peças. Você tiver a data de admissão e a data da demissão, você vai ter que quantificar, dizer quantos dias de saldo de salário, quantos dias de aviso prévio, quantos 12avos do 13º proporcional, quantos 12avos das férias proporcionais. Essa aula foi uma pré-aula de Luan, que foi gravada à tarde e já está disponível no site. E aí você assiste. Depois ele passou um dever de casa para vocês, ou não? Não, ele disse que ia ficar botando no grupo datas. Pronto, ele vai ainda passar um dever de casa para vocês treinarem. Viu? E à tarde a gente vai ter sempre um plantão aqui, nas terças, quartas, quintas, sextas, com os monitores. Viu? Porque esse negócio de quantificação é mosquitinho. É bobagem. Viu? Bobagem é coisa boba. Quando você aprender, assim, acabou. Viu? Combinado? Pronto, o cara trabalhava das 8 às 21 com 1 hora de intervalo de segunda a sábado. E se caísse uma questão aberta que perguntasse assim, ó, quantas horas extras ele fazia por semana? Pode calcular. Usa aí o papel. Bote aí. 8 às 21. Eu trabalhava 13 horas por dia. Quantos dias? Segunda a sábado, 6 dias. 12. Quer uma dica? Deixa o intervalo. Ele não tem 1 hora de intervalo? Tem. Deixa em stand-by. O que é deixar em stand-by? Ó, pega 1 hora, ó. Sim, aí ele trabalhava 12. Aqui, ó. Tá? Aí, ó. Vê que técnica. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Era 1 hora. 13. Ele ficava 13 horas. Só que ele tinha 1 hora de intervalo. Luísa, questão aberta. O intervalo para repouso e alimentação interrompe ou suspende o contrato de trabalho? Porque se você disser interrompe, você está dizendo que ele é remunerado. Se você disser que suspende, você está dizendo que ele não é remunerado. Se o empregado trabalha 4 horas, presta atenção, para uma para almoçar e quando volta trabalha mais 4. Quanto tempo ele ficou na empresa? 9 horas. Ele fez horas extras? Não, porque Não.
Porque o intervalo suspende o contrato de trabalho. O intervalo para refeição e descanso é um intervalo que suspende o contrato. Quem lembra da suspensão? Duplo não. Não trabalho, não remuneração. Então você está certa. Eu vou guardar o intervalo no bolso e vou contar. No caso de João, eu encontrei 13 horas ou não encontrei, pessoal? 13 menos 1, 12. Então eu posso dizer que João trabalhava 12 horas por dia, de segunda a sábado. Ele extrapolava o limite diário de 8 horas. Sim. E também o limite semanal. Tá vendo? Vamos fazer pelo diário. Quantas horas extras ele fazia por dia? 4. Aí você, na hora da prova, ó. Quantas horas extras ele fazia por dia? 4. Aí você, na hora da prova, ó, não pode. A FGV é uma pegadinha. O artigo 59 da CLT, como diz Arnaldo César Coelho, é claro, ao dizer que o empregado só pode fazer 2 horas extras por dia. E meu cliente fazia 4. Mas ele só pode fazer 2. Então eu só vou pedir 2. Abre a janela e se joga logo. Do 18º andar. O que diz a súmula 376 do TST? Que já caiu na segunda fase como uma questão aberta. 376 do TST. 376 do TST. Que já caiu como questão aberta no exame de ordem. A súmula 376 diz que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. É não, professor? É. É não? É. Porque ela diz que o empregado só pode realizar até 2 horas extras por dia. Porém, se o empregador que comanda a relação exigir mais do que isso, além dele estar cometendo um ilícito, pode ser multado por um auditor fiscal do trabalho e tal, ele vai ter que pagar todas as horas extras ao empregado. Concordam comigo? Sim. Não é lógico? O menor de 18 anos pode trabalhar à noite? Não. Beleza. Mas teu cliente dos 16 aos 18 trabalhou. Das 22 às 5. Mas não pode, mas trabalhou. Mas não pode, mas trabalhou. Mas não pode, mas trabalhou. Isso é coisa de faculdade. Que você fica, não pode, não pode. Mas nós, juristas, respiramos fatos. Não pode matar, mas matam. Não pode estuprar, mas estupram. Compreende? Nós respiramos fatos. E aí o cliente chega dizendo, eu trabalhei dos 16 aos 18 em horário noturno. Você diz, vamos pedir o pagamento do adicional noturno. Porque ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, do seu próprio ardil. E quem comanda a relação é quem? O empregador.
E a infração administrativa é da nossa competência? Não. Então esqueça. Ali você vai buscar o quê? Os direitos do trabalhador. O resto é confete. Então, quantas horas extras João fazia por dia? 4. Em quantos dias na semana? 6 vezes 4? 24. Um momentinho só, Maria. Anota aí 24. E se eu fosse calcular por semana, capte, quantas horas ele trabalhava na semana? Na semana? 12 vezes 6. Dá quanto? 72. 72. 72 menos 44. 44 é o... 44 tem o limite. Sim. É o semanal. Ele só não pode trabalhar 44 por semana. Quanto ele trabalhava? 72 horas. Dá quanto? 28. Tá vendo? Tá vendo como a quantificação pelo dia é perigosa? Sabe por quê? Se o empregado só pode trabalhar 8 horas por dia, raciocínio, e 44 por semana, em quantos dias no máximo semana? Quantos? Porque um dia tem que ser o quê? Do repouso semanal remunerado. Se ele trabalhar de segunda a sexta 8 horas, quantas horas ele pode trabalhar no sábado? 4. Então, João, ao trabalhar 12 horas por dia de segunda a sábado, ele fez 4 horas extras por dia de segunda a sexta. Agora, no sábado, ele não fez 4 horas extras. Ele fez 8. Porque no sábado ele só poderia trabalhar quanto? 4 horas. Aí dá 28. Então, o certo aí são 28 horas extras por semana. Viu? Então, é muito melhor você usar a duração o quê? Semanal. Você entendeu, Luísa? Fechado. Tranquilo. Na reclamação trabalhista, você precisa quantificar, dizer a quantidade de horas extras? A priori, não. Basta você narrar que ele trabalhava das 8 às 21 de segunda a sábado com 1 hora de intervalo. Olha que bonito. O reclamante, excelência, trabalhava das 8 às 21 de segunda a sábado com 1 hora de intervalo. Vírgula, logo, o reclamante extrapolava os limites constitucionais previstos no inciso 13 do artigo 7º da Constituição. Sendo certo que ele jamais recebeu pagamento de horas extras, vírgula, pelo que requer a condenação do reclamado no pagamento das horas extraordinárias, acrescidas de 50%, com os reflexos naturais que estão listados dos pedidos infra-elencados. Cheguei emocionado. Vamos começar a falar. Você jamais vai colocar os reflexos, presta atenção, na causa de pedir. Você só coloca os reflexos nos pedidos. Para evitar o bis in idem, porque o bis in idem não tira ponto, tira tempo. O bis in idem, o retrabalho, tira tempo, não tira ponto. Aí você se acostuma a só listar os reflexos nos pedidos. Na causa de pedido. Agora me respondam, o que é o importante na causa de pedir?
a narrativa dos fatos. E aí você vem narrando os fatos. Aí chega um ponto que você bota o velho, como é, Luísa? Ora excelência. Quando você bota ora excelência, aí vem. O reclamante realizava labor extraordinário, horas extras. Se você estiver inspirado, você quantifica. Se não, não quantifica. Fechado? Maria. A pergunta perdeu o objeto? Era um casamento, se a hora for se a hora extra for intervalo de alimentação. A gente vai estudar. Viu? A gente vai estudar. A gente vai estudar que, presta atenção, Maria, a não concessão de intervalo não é mais fato gerador de horas extras. Combinado? A não concessão de intervalos não gera mais horas extras. Gera o pedido de uma indenização acrescida de 50%. Ponto. Não tem reflexo. Melhorou para vocês. E a indenização fica restrita à proporção não concedida. E isso serve para qualquer intervalo. Ó, não vai anotar não. Intervalo intrajornada, intra é dentro da jornada. Interjornadas no plural, entre jornadas. Intervalo do digitador, que é de 10 minutos a cada 90. Intervalo para amamentação, artigo 396 da CLT, 2 de meia hora cada um por dia. Amamentar o próprio filho até que ele complete 6 meses de idade. Intervalo para empregado que trabalha em minas de subsolo. Intervalo para recuperação térmica, para quem trabalha em ambiente artificialmente refrigerado. Então, o que mais tem no direito do trabalho é intervalo, que a gente chama de períodos de descanso. Agora, sabe o que é bom? Olha que simples. Um intervalo não concedido gera o direito de o empregado receber uma indenização acrescida de 50%. E o intervalo concedido parcialmente gera o direito do empregado receber a proporção não concedida como indenização acrescida de 50%. Só existem 3 períodos de descanso, capte, cuja não concessão, viu, gera uma condenação maior. É uma condenação de pagamento em dobro. Férias, repouso semanal e feriados. São 3 períodos de descanso diferenciados. Porque se não concedidos, o empregado fará jus a receber o período em dobro. Então a punição é maior do que os outros. E o que eu acabei de falar é isso. É simples. Quando você se deparar com um intervalo não concedido, você pede a indenização acrescida de 50%. Salvo 3, cuja não concessão vai ser o pagamento em dobro. Quais são? Férias, repouso semanal e feriados. E se você escrever isso na prova, sem colocar um artigo ou súmula, você recebe
80% da pontuação. Porque esses artigos que vocês dão tanto valor, eles só têm 20% da pontuação. Porque o que a FGV valoriza é a sua sapiência. É você dizer, o reclamante excelência não usufruía repouso semanal remunerado, logo requer o pagamento do referido repouso em dobro. Tem a súmula 146, mas você não achou. Não citou a súmula. Beleza. Aquilo valia 1 ponto, você ganhou 0,8. Ó. Bom demais, Rodolfo. Agora o outro sabe que é em dobro, mas não escreve porque não achou a base jurídica. Então você se torna escravo da CLT e despreza aquilo que você aprendeu. Isso é uma péssima cultura. Passou no sábado, à tarde. É em dobro também. Aquelas horas, só 50%. Não, esquece isso. Viu? Esquece sábado. Coloca uma coisa na cabeça. O empregado tem direito a 1 dia de folga por semana. Beleza? Até amanhã. Professor,